verso 6. Jesus, sendo este deitado, sabendo que estava registrado, havia muito tempo, e disse: quer explicação? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no templo quando a água se agita. Enquanto estou tentando entrar, desce outros antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser muito maravilhoso. Deus opera na vida de todos. Aleluia. Deus é um para todos, mas Deus não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso Jesus, Pai da misericórdia. Nesse momento, Pai, eu estou com Deus, eu me agradeço a Deus por esse trabalho, por esse momento, Jesus. Nesse trabalho que vamos passar, Senhor, precisamos, Pai, da Tua presença. Deus abençoe-nos, Senhor, nesta hora, Pai. Deus é o Senhor, meu pastor, nada me falta. E quero, Deus, da Tua bênção e a direção do Teu poder, e vós me abençoe em nome do Senhor, e dê a graça a todos nesta hora. Abençoe o mediador da palavra e da vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Ciclo de oração, vamos orar a Deus.
Graças a Deus. Deus está um pouco nas sagradas escrituras nesta noite. Louvado seja Deus. Esta noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Eu queria pedir para você que pudesse abrir a sua Bíblia. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 ao 19. Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Os versículos 14 ao 19. Todos acharam? Gênesis, capítulo de número 3, versículos 14 ao 19. Diz assim o texto sagrado: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez diante da tua presença nós oramos, pedindo, Senhor, a tua bênção. Ministra aos nossos corações, fala conosco, que nesta noite possamos, meu Deus, crescer em graça e conhecimento, que o Senhor possa alicerçar nossa fé na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Graças a Deus. Fim de ano passou, né? Glória a Deus. Aleluia. Fim de ano passou. A gente está começando de novo, né? Ano de 2024. Estamos recomeçando. E é importante isso, né? Toda vez que a gente termina um ano e começa outro, a gente fecha o ciclo, inicia-se um novo ciclo, e nesse novo ciclo é importantíssimo a gente projetar o que a gente quer para esse ano, o que a gente espera para esse ano, o que a gente almeja para esse ano. É importantíssimo a gente projetar, programar aquilo que nós queremos para esse ano. Aleluia! E o ano começou, e aqui nós estamos para juntos adorarmos ao Senhor, aprendermos do seu santo templo, para juntos crescermos em graça e conhecimento do Senhor. E eu não tenho dúvidas que esse ano será um ano desafiador, com muitos desafios pela frente, desafios de fé, desafios de romper, né? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra o diabo, contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. Queira Deus que a gente consiga romper mais um ano aí na presença de Deus, firme na peleja e lutando e combatendo verdadeiramente o bom combate de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós tínhamos começado a falar com vocês, aliás, no ano passado, né? Ano passado foi logo ali, nós estávamos falando com vocês sobre os 8 pactos, não foi isso? Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Nós falamos a respeito das dispensações, as 7 dispensações que a Bíblia nos mostra, e também começamos a falar a respeito de alguns pactos que Deus fez com o homem, porque Deus é Deus de aliança.
Deus é Deus de pacto. Deus é Deus que firma aliança com o homem. E é interessante porque essa semana eu estava no conselho pastoral de Divinópolis e Deus falou algo muito forte no meu coração. Eu estava aconselhando uma família e Deus falou no meu coração: nunca destrua pontes que você terá que passar por elas. E eu comecei a meditar nisso. Nunca destrua pontes que você vai ter que passar por elas. Está muito comum nos dias de hoje a gente relativizar algumas coisas muito importantes para a nossa vida. E a gente não pode relativizar algumas coisas importantes. Porque o mundo gira, o mundo dá voltas. E quando o mundo gira, significa que muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E nós vivenciamos dias difíceis nesse contexto. Então eu acho que eu vou conseguir lembrar com vocês aqui. Nós falamos sobre o pacto de Deus no Éden, o pacto edênico, feito com o homem antes da queda. Nós falamos um pouco sobre o pacto adâmico, que foi esse que nós lemos aqui hoje, o texto. E é interessante, porque Deus ele não quebra a sua aliança. Ele não quebra. Todas as vezes que alguma coisa deixou de acontecer, todas as vezes que alguma coisa saída do trono não se realizou no tempo que a gente esperava, nunca foi culpa de Deus. Ele nunca quebra pacto. Ele nunca quebra aliança. Aleluia! E nós falamos aos irmãos que mesmo quando Adão e Eva caíram, houve a consequência do pecado. A consequência ninguém livrou, mas Deus continuou segurando na mão deles. Porque Deus não nega-se a si mesmo. Ele fez uma aliança com Adão e Eva. E é interessante isso, porque depois a gente vai encontrar um novo pacto, o pacto feito com Noé. Os irmãos vão ler em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quem achar aí, por gentileza, vamos usar a Bíblia? Gênesis 8, 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus fez uma aliança com Noé depois do dilúvio. E isso é interessante, porque Noé, naqueles dias, e Jesus ele faz a citação dos dias de Noé, quando ele diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e ninguém estava nem aí para mais nada. Jesus disse que o dia da sua volta seria como nos dias de Noé. E os dias de Noé foram dias extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Agora vocês vão tentar mergulhar nessa história junto comigo e lembrar que tão difícil quanto os 100 anos que Noé trabalhou para construir a arca, um projeto maluco para aqueles dias. Por que maluco? Porque Noé dizia que ia chover. Olha, para nós hoje em dia dizer que vai chover é muito comum. Agora, tenta dizer que vai cair água do céu para uma pessoa que nunca viu chover. A Bíblia testifica que nunca havia chovido na terra. A terra era regada pela a neblina da noite e pelos lençóis freáticos do chão. Não havia tido chuva ainda nos dias de Noé. Noé passa 100 anos construindo uma arca e dizendo: vai cair água do céu, o céu vai derramar água. As pessoas diziam que ele era louco,
estava nem aí. A Bíblia diz que ele passa 100 anos construindo a arca. E depois ele tem um projeto de ajuntar na arca. Como era o projeto? Quantos animais? Quem lembra? Hã? Ninguém lembra? Um par de cada animal. Era só isso? Não era só isso. Era um par de cada animal sujo, mas eram 7 de animais limpos. Existiam animais que eram considerados imundos. Desse, Deus mandou entrar um par de cada um deles. Mas os animais considerados limpos, Ele mandou entrar 7. E aí Noé começa a juntar a galera todinha dentro da arca. Vocês imaginam isso? Tenta imaginar isso. Noé, a mulher, as filhas e os genros. Porque foram só eles que entraram na arca. Existem filmes por aí que mostram um monte de gente entrando em arca. Um negócio fora do contexto, né? Mas Noé entra na arca. E a arca, ela começa a navegar por 40 dias de chuva constante. Cai chuva, mas muita água. E a Bíblia diz que as pessoas naquele dia começam a morrer. Agora mergulha comigo nessa história. Eles entram na arca, as portas da arca se fecham por fora. Deus não deu a chave para Noé. Chave tem um contexto de autoridade. Autoridade para abrir e para fechar. Deus não deu a Noé. Aleluia, Jesus. Sabe por que muitas vezes você insiste para ter o controle e nunca consegue? Porque tem coisa que precisa ser colocado nas mãos dele e não pode ser tirado. A Bíblia ensina a gente que por fora o Senhor fechou a porta. Por fora. Porque eu imagino que se fosse eu faria isso. Eu faria isso, eu não posso ser hipócrita. Eu ver criança, velho, morrendo afogado, gritando me ajuda e eu não fazer nada. Ia ser muito difícil. Agora você imagina Noé dentro da arca com a família dele, a população começar a morrer afogada, e ele não poder fazer nada. Porque ele não tinha o controle. Tem hora que Deus, para cumprir o seu propósito, Ele nos torna totalmente vulnerável. Porque se a gente tiver o mínimo de autoridade, a gente atrapalha o propósito. A gente vai usar a nossa natureza humana para tentar resolver. E aí a nossa natureza humana atrapalha o agir de Deus. Aleluia. Quantas vezes existem coisas que nos machucam, nos maltratam, e Deus não permite que a gente tenha autoridade para dominar essa ação, dominar esse cenário. Aleluia, a Bíblia diz que todas as coisas elas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. E tem coisa, aleluia, que na relação que temos com Jesus, só nessa relação a gente permite. Tem gente que não adianta,
Se o pai chamar a atenção, ele não liga. Se a mãe chamar a atenção, ele não liga. Se a esposa tiver que dar um conselho, entra no ouvido e sai no outro. Se o marido tiver que falar qualquer coisa, é machista, é isso, é aquilo. Aí sabe o que Deus faz? Ele põe na roda o barro e diz assim: agora reclama comigo. Eita glória a Deus. Tem cenário que Deus não permite a chave na mão da gente. E não dá para correr. Aleluia, porque nós estamos convencidos na mesma mentalidade de Pedro, quando Jesus em João capítulo 6 prega aquela mensagem dura: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem pacto comigo, não tem aliança comigo. Os judeus pensavam que Jesus estava falando de canibalismo. Eles não entendiam. Jesus estava dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele estava falando de pão, de vinho, de um ato simbólico. Mas para os judeus ele estava falando de canibalismo. Eles olharam e disseram: que história é essa? Esse homem está falando de comer a carne dele, beber o sangue dele. Eles não entendiam o mistério. E a Bíblia diz que muita gente começou a ir embora. Mas Pedro estava convencido. Pedro olhou e disse assim: mestre, o pessoal está indo embora. Aí Jesus olhou para eles: vai também. Pedro rapidamente toma a palavra e diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele estava dizendo: nós não temos para onde ir, nós não temos condições de ir a lugar nenhum, porque só tu, Senhor, tem a palavra. É Deus. Só tu tens a palavra. Oh, glória a Deus. Por estarmos convencidos que Jesus, ele está no controle, aí a gente aceita. Pode colocar Jesus, põe a gente na roda, põe a gente no vale, põe a gente aonde o Senhor quiser pôr, só não deixa a gente sozinho. Fica com a gente, Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós precisamos verdadeiramente observar: Deus nunca quebra aliança. Deus nunca quebra. Ele fez uma aliança com Noé. E aí a Bíblia diz que eles passam alguns dias dentro da arca. Fazia alguns contextos dentro da arca. Aleluia. Tinha que fazer limpeza na arca. Imagina aquele tanto de bicho. Aí Noé leva a mulher e os filhos para ficar lá na arca, para cuidar da arca, limpar a arca, dar comida para os animais na arca, gerir a relação entre eles no período que eles estavam na arca. Aí quando eles saem da arca, a Bíblia diz que Noé levanta um altar, e aí é estabelecida uma aliança. Deus diz assim para Noé: nunca mais eu vou destruir a terra assim. Nunca mais eu vou destruir a terra assim. Aleluia. Não sei se vocês lembram daquele maremoto que teve uns anos atrás, pegou muitos países da Ásia, da África. Talvez tenha sido o maior terremoto que deu no mar e invadiu a terra, matou aquele tanto de gente. E teve cientista que disse que a terra se moveu milímetros que nós não conseguimos perceber. Diz que a terra teve uma movimentação, uma pequena movimentação. Aí eu lembrei do que o salmista escreveu. Ele disse: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Ele disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele disse: Deus está no meio dela, não será abalada, porque Ele
Aleluia. E aí a gente vai encontrar, algumas centenas de anos depois, Deus fazendo um novo pacto. O pacto chamado de abraâmico, o pacto feito com Abraão, confirmado em Isaac e confirmado em Jacó. Gênesis, vamos ler capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Aleluia. Quem achar pode ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda. Existia uma promessa, mas existia uma contrapartida na promessa. A primeira coisa que Deus fez foi dizer para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo para ele: eu vou cumprir na tua vida uma promessa gigantesca, mas você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que sair da zona de segurança. Aleluia. Porque tem coisa que nos deixa muito acomodado. Tem alguém comigo aqui? Meu Deus, eu sei de Jesus. Tem coisa que deixa a gente muito acomodada. E aí o Senhor diz assim para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E é interessante nesse pacto, porque ele tem uma peculiaridade nessa aliança que Deus fez com Abraão. Porque Deus manda ele partir um animal em dois, como eu disse para os irmãos. Era assim que eram feitas as alianças no passado. E as duas pessoas aliançadas, quando alguém, um criador de boi, ele dividia isso, um entra com boi, o outro entra com as terras, eles costumavam fazer esse tipo de pacto. Foi achado algumas coisas na arqueologia, e era um costume não só dos judeus, mas na Síria também tinha muito isso, de fazer esse tipo de pacto. Eles partiam o animal, colocavam uma banda de um lado, uma banda do outro, e as duas pessoas aliançadas passavam no meio, e depois eles queimavam as bandas do animal. Vocês vão ver no contexto desse livro, desse texto que nós lemos de Gênesis, que foi exatamente isso que aconteceu. O animal é partido, uma banda é colocada de um lado, outra do outro, e a Bíblia diz que Abraão tem um sono. Ele começa a adormecer, e ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê uma labareda de fogo descendo. Ele estava tendo a visão, e essa labareda de fogo começa a passear entre os dois pedaços de animal partido ao meio. Ela começa a passar para lá e para cá, e Abraão está dormindo ainda. Ele está tendo uma visão, porque ele passou o dia inteiro espantando os bichos que queria comer o objeto da aliança. Aí a Bíblia diz que quando ele levanta, os animais estão em chamas. E as Escrituras vai nos dizer que aquela labareda que passava para lá e para cá era Deus dizendo assim: eu vou passar sozinho no meio dos dois. Porque se Abraão passasse com ele, ele ia ter que cumprir tudo aquilo que era inerente à parte de Abraão. E Deus... Aleluia, glória a Deus, Jesus. Deus, tu és fiel. Mas na aliança com Abraão é estabelecido um novo pacto. Mas o tempo passa.
passa. E uma nova aliança é necessária. Agora foi feita com Moisés, o pacto mosaico, em Êxodo capítulo 20. Os irmãos vão lembrar que o texto todo de Êxodo capítulo 20 é um texto de muita intimidade. É a revelação de Deus para o homem, assim, de uma forma tão profunda, que Moisés, ele é chamado ao Sinai, e Deus entrega nas mãos de Moisés uma tábua contendo as leis, o famoso decálogo, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, vocês vão observar que os 4 primeiros mandamentos faz alusão à relação que o homem tem nas vertical. Os 4 primeiros mandamentos faz alusão à nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de ti, não farás imagens de escultura, guardará o dia de sábado. Era tudo inerente à nossa relação com Deus. E os últimos 6 mandamentos faz alusão à relação que eu tenho que ter com vocês e vocês comigo. Honra teu pai e a tua mãe, a relação parental. Não adulterarás, a relação conjugal. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Vocês vão observar que os últimos 6 mandamentos dos 10 faz alusão à relação na horizontal, não é isso? Horizontal é isso mesmo. Vertical, horizontal, de confundo, né? Mas os últimos 6 mandamentos faz alusão a isso. E é tão interessante como tem crente que na sua eufórica soberba diz assim: eu não tenho explicação da minha vida para ninguém. Escuta, você é testemunha de Jesus. A Bíblia impõe mais responsabilidade nas relações humanas do que na nossa relação com Deus. O decálogo, 4 mandamentos faz alusão a isso, e 6 faz alusão a isso aqui. Quem está comigo? Aleluia. E aí Deus pega e levanta um novo pacto, uma nova aliança, uma nova revelação nos dias de Moisés, e entrega para o povo. E é interessante, irmãos, porque como a natureza humana, ela sujeita a gente em cenários que a gente não queria estar, né? Aí daqui a pouco Moisés está lá naquele bem bom Monte Sinai, não queria descer de jeito nenhum, o clima era bom. Deus estava na casa, como os irmãos costumam dizer. Aí Deus fala assim com Moisés: desce depressa, olha lá o que o teu povo está fazendo. O povo havia constrangido Arão, irmão de Moisés. Eles pegaram tudo quanto há de ouro que tinha, fizeram um bezerro. Moisés estava demorando a descer do monte, e eles diziam: aí o Deus que tirou vocês do Egito. Aí Moisés desce com a tábua do decálogo, da lei, porque as 613 leis dadas a Moisés foi dadas gradativamente. No Sinai ele recebeu o decálogo, e depois gradativamente Deus foi dando a ele as demais leis civis, leis cerimoniais, leis religiosas. As 600 leis dadas por Deus a Moisés foi dado gradativamente, mas Moisés desce com o decálogo do Sinai, escrito numa pedra. Deus escreveu, e ele desce com aquele objeto. Quando ele olha a ação do povo, ele quebra. Quanta gente sai da presença de Deus
como Moisés lá no Sinai, cheio, transbordando, por causa de um cenário, ele quebra o pacto, porque perdeu o autocontrole, porque não tem domínio próprio, porque as ações do coração ainda dominam as suas ações físicas. Tem alguém comigo aqui ainda? Deus quer mudar isso em mim e em você. O importante do Evangelho, o grande do Evangelho, é que o trabalho do Senhor ele começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Se não acontecer a transformação de dentro para fora, a gente passa a viver uma vida meio que farisaica. Tem alguém comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Moisés quebra a tábua. E aí Deus escreve outra. No mesmo contexto. Mas a primeira foi quebrada. E é interessante isso na vida de Moisés, irmãos, nesse dia de pacto. Porque tem coisa que a gente sabe que vai fazer mal. Uma hora essa ação nos pega. E mesmo assim a gente vigia muito pouco. A mesma ação de Moisés impediu ele de entrar na terra prometida. A ação que ele teve quando quebrou a tábua, ele teve quando feriu a rocha. Porque quando ele feriu a rocha, a ordem de Deus não era para bater na rocha, era para falar com a rocha. Deus disse para ele: fala com a rocha, para ver da água. Mas ele ficou irado, porque o povo dava trabalho. Graças a Deus que era só lá, né, irmãos? Aleluia. Uma vez eu tratando uma menina, nós estávamos numa reunião e o obreiro estava meio chateado com uma ovelha que ele tinha. Ele disse: não, aquela irmã só me acha quando tem problema na casa dela. Para ir para a igreja quase não vai. Aí quando tem problema ela me acha. Aí ele falou assim na frente de todo mundo. Ela me chamou e disse assim: pastor, vai lá orar por mim. Ele falou para a irmã assim: eu vou mandar o Satanás lá na sua casa te perturbar para nos dias de culto você vir na igreja. Aí eu olhei e falei assim, aí ele falou assim: pastor, eu não tenho paciência. Eu falei: porque você não tem o coração sacerdotal ainda. Quando você tiver o coração sacerdotal, você nunca vai mandar o diabo ir na casa de ninguém, porque ele faz um estrago terrível, que depois é a gente que tem que ir lá orar e ajudar a consertar. Aleluia. Ele disse: pastor, não aguento. Eu falei. Ele disse: falou, então vai lá e se refaz, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Não tem o controle e paga o preço. Não tem o controle, vai sofrer os danos. E muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe. Moisés, quando ele feriu a rocha, Deus falou assim: acabou, ele não entra mais. Vai entrar Josué e Caleb só. Nem ele, nem essa galera que fez ele pecar aí, eles não vão entrar na terra prometida. Volta tudo para o deserto de novo. A Bíblia diz que morrem todos eles no deserto, mais 40 anos, e uma nova geração é levantada, e daquela geração só Josué e Caleb entram. Mas Moisés foi impedido pela ação do seu coração. E ele já havia feito isso neste dia, no dia do pacto que Deus havia feito com ele. Mas teve um novo pacto. O sexto pacto foi o pacto feito com Israel. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 1. Deuteronômio capítulo 30. Vamos ler? Quem achar, pode ler. Será que sobrevivemos todas essas coisas, a mesa ou a maldição, que tem posto diante de ti,
Pode ler o 2 então. Se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Pode continuar. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Amém? Observe bem, essa aliança, esse pacto, é o pacto palestino, que ele é chamado assim, é feito com Israel. Israel foi um povo que Deus escolheu para que o seu nome fosse propagado. Não era simplesmente uma nação que Deus escolheu para tornar ela beneficiada, melhor do que as demais. Não, até porque todos saíram da mesma fonte. Todos são descendentes de Adão. Ponto. Seguidamente de Noé. Ponto. Todos tinham um grau de parentesco. Porém, quando o povo começou a se distanciar de Deus, na relação com Deus, Deus escolhe Israel. Esse povo aqui, povo palestino, eu vou fazer uma nação que vai estabelecer o meu reino, que vai estabelecer o meu nome. O problema é que por Deus começar a andar com Israel, eles começaram a achar que era melhor do que os outros. A intenção de Deus, irmãos, quando a gente observa as Escrituras, nunca foi fazer de Israel um povo privilegiado. Foi fazer de Israel um canal para que as outras nações conhecessem o nome dele. Tem alguém comigo aí? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente vai observar que Deus faz um pacto com Israel. Hoje, eu fico bobo de ver, tem um monte de crente por aí que misturou o cristianismo com o judaísmo. Vocês podem ver, tem igreja que o povo toma a benção da arca. Põe uma arca lá aparente na igreja, toma a benção da arca. Tem gente que toma a benção do candelabro. Escuta, são objetos que eu também admiro, mas ele precisa estar no lugar que é para estar. Os objetos do judaísmo não têm nada a ver com o cristianismo, irmãos. Hoje tem pregadores e pregadoras que talvez para trazer algum impacto visual para os outros, coloca aqueles turbantes que os judeus usam, com a estrela de Davi nas costas, e vai pregar. Eu não permito isso lá. Judaísmo e cristianismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa, tem gente, irmão, que idolatra tanto o judaísmo. Escuta, uma coisa é você orar pela paz de Jerusalém. Agora entenda uma coisa: Israel, judeu que morre hoje sem Jesus, irmão, ele está correndo risco sério de perdição, porque a nova aliança, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, novo pacto, ele só insere quem aceita Jesus, e isso não depende de nacionalidade. Aleluia, glória a Deus. A gente, o que tem de cristão nas redes sociais, que idolatra o judaísmo e quer enfiar coisas da cultura da religião judaica dentro do cristianismo, é um negócio fora do comum. Irmãos, o cristianismo, ele é totalmente diferente. Os ensinos de Cristo são peculiares. E dentro dos ensinos de Cristo, litúrgico, vocacional, é totalmente diferente daquilo que os judeus. Vocês sabiam que os judeus, eles também, eles não têm um novo livro, eles têm um livro diferente que é a Cabala. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Tem alguns cristãos, é famoso, Madonna, seguidora de Cabala. Tem até alguns pastores famosos aí pregando usando o livro da Cabala. Quando você vê alguém falando alguma coisa assim meio estranha, você pode saber que ele pesquisou lá nos livros judaicos da Cabala.
que também não freia a questão de consulta aos mortos. Você sabia que o judeu também é espírita? Eu sigo um judeu, que eles acreditam em falar com os mortos. Mas tem crente que admira e tenta enfiar o judaísmo dentro do cristianismo. Os judeus consultam signos, horóscopo. Como assim, pastor? Eu pensei que isso era da nossa cultura. Não. Eu sigo uma página de um judeu, ele é brasileiro, mas mora em Israel, e ele dá aula de hebraico. Então eu sigo essa página faz tempo, e ele é da minha cidade, ele é de Santos, mas já tem um tempo que ele foi para lá, foi para o exército, e hoje ele já está afastado do exército, mas mora lá. E ele, na página dele, ele dá aula de hebraico. Então tem muitas perguntas lá. Eu nem entro na questão, Se vocês veem o que eles falam na página sobre Jesus, você fica irado. Você fica irado de ver alguém falar de Jesus daquele jeito. Quem, pastor? O judeu. Mas a gente, como igreja, fica tentando enfiar na goela dos outros, muitas vezes, por causa do misticismo do povo brasileiro, o judaísmo como uma religião que faz parte do cristianismo. Nunca fez, irmão. João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma vez as irmãs chamaram uma irmã para pregar lá no ciclo de oração. Eu acho que a irmã pensou que eu não costumava ir, né? Quando o carro parou lá, eu estava chegando no meu. A irmã desceu com um negócio de Israel nas costas. Quando ela me viu, ela tirou, voltou para o carro e guardou. Eu falei, graças a Deus, não ia ter que mandar ela tirar. Porque cristianismo e judaísmo não tem nada a ver, a não ser a nacionalidade humana de Jesus que ele nasceu lá. Fora disso, o cristianismo, a doutrina cristã não tem nada a ver com o judaísmo. Vocês estão entendendo? Porque a cerimônia judeu, ela implica o afastamento de Jesus na sua cerimônia. Jesus não entra, mas a gente quer empurrar de goela abaixo cerimônias do judaísmo, do cristianismo. Agora, pastor, Deus não fez aliança? Fez. Ele fez uma aliança com Israel. Eu não estou dizendo isso. Só que existem as dispensações. Nós estamos na dispensação da graça. Agora o judeu perdeu o privilégio. O privilégio agora é da igreja. Aleluia! Não é a igreja que tem que virar judia para poder ir para o céu. É ao contrário, o judeu que tem que virar igreja, tem que aceitar Jesus se ele quiser morar no céu. Aleluia! Então nós estamos na dispensação da graça. Agora vai ter a dispensação milenial. Qual é o alvo de Jesus? Aí é o judeu. Eles precisam reconhecer o senhorio de Cristo. E isso vai acontecer no reino milenial, quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, começar a grande tribulação. E aí eles precisam reconhecer o senhorio de Cristo. Aí o alvo é eles. Essa aliança é para eles. Mas hoje, se eles quiserem fazer parte do povo eleito, eles precisam aceitar Jesus como Salvador. Todo ser humano, para fazer parte dessa aliança, precisa aceitar Jesus como Salvador. Se eles não aceitam, não faz parte. Quem não aceita, não faz parte. Vocês estão entendendo isso? E isso é muito sério, irmão. É muito sério. Ninguém vai subir segurando na barra da saia de ninguém, na calça de ninguém. A gente até brinca com isso, né? Se eu puder subir para ser pelo menos faxineiro, irmão, lá no céu não tem sujeira não, irmão. Sujeira tem aqui. Lá não precisa de faxina não.
Não, lá não precisa não. Até aquela concepção de que o diabo pecou no céu é mentira. Ele não estava no céu quando ele pecou. Ele disse: eu subirei. Ele estava embaixo. Aleluia. Nem foi lá que ele pecou, porque lá nunca entrou pecado. Essa concepção também é estranha. Agora, Deus não fez um pacto com Israel? Fez, mas num período de tribulação eles vão reconhecer o senhorio de Cristo e, segundo as Escrituras, eles vão alcançar a misericórdia da salvação. Mas Deus também fez um pacto com Davi, e eu já vou encerrar. O pacto davídico, feito com Davi, segundo Samuel 7,14. Nós não vamos ler porque o horário já está avançado. E por final, o último pacto, o 8º pacto, foi o pacto feito com a igreja, correspondente ao período que seguirá a manifestação de Cristo. Nós estamos neste pacto, nesta aliança. Ele fez aliança comigo e com você. Ele fez aliança. A gente costuma dizer que o diabo ele não consegue quebrar essa aliança que a gente fez com Jesus. Ele não consegue. Isso é algo muito pessoal. Você vê que interessante. O único que pode quebrar essa aliança é quem está envolvido nela. Mas escuta, a gente está sempre errando nas nossas obrigações da aliança. E Ele está sempre perdoando, porque isso faz parte do contexto dessa dispensação. O diabo muitas vezes fica usando esse cenário de limitação e de fraqueza para dizer para a gente: está vendo? Você não consegue, você não sirve, você não dá conta. Aleluia. E ele fica mais endemoniado ainda quando a gente entende que a nossa parte é continuar lutando. E a maioria, eu não tenho sombra de dúvida quando eu falo disso, irmãos. De cada 10 guerras que a gente começa, 7 a gente perde. Aleluia. Em 7 a gente se frustra, a gente se angustia, a gente fica pensativo: meu Deus. Mas quando ele fez a aliança, ele já sabia que era assim. Aleluia. E aí, quando Deus olha do céu, Ele não me vê e te vê, Ele vê sangue. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. O que difere um vencedor de um perdedor não é a quantidade de erros que ele comete, é como ele lida com esses erros. Porque errar aqui todos nós erramos. Todos. Aqui não tem um que não erra. Todos erram. Às vezes a gente passa até um tempo se segurando para não errar, né? Aí passa uns dias assim só no celular, que nem Davi lá, todo mundo guerreando e Davi lá, né? Aí você dá uma aliviada. Aí você pensa assim: meu Deus, está tão bom, né? Aí levanta um gigantinho, você vai, ai. Aleluia. O que faz a diferença na vida de todos nós aqui é como a gente lida com os erros que a gente comete. E a Bíblia nos ensina nunca a fazer aliança com esses erros. O que faz a diferença na vida da gente, porque a aliança nossa com Cristo está ali. A nossa aliança com Deus está mediada por Jesus. Jesus morreu para isso. E não há pecado que Ele não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora disso, não há pecado que Ele não perdoe. E aí, o que difere a gente, no contexto de estar sempre combatendo de pé, é como a gente lida com os nossos erros. Porque tem gente que erra e desanima: por favor, não consigo, vou fazer aliança. Aí faz aliança com ele.
Ah, eu não consigo, eu vou sair da igreja, porque não dá, não adianta eu ficar lá na igreja, e o diabo começa a soprar na mente dele, tá vendo? Você virou fariseu, você é pecador, você não merece. Quem é que está aqui por merecimento, irmão? A gente está aqui por causa do sangue de Jesus. Ninguém está aqui porque é bonzinho, porque tem vida santa. Não, irmão, aqui não tem áurea na cabeça, não. Louvado seja Deus, aqui tem gente que luta todo dia para estar de pé. Aqui tem gente que todo dia levanta dizendo: Deus, me ajuda para quando chegar no final do dia eu possa contar com a vitória, porque é todo dia matando leão e matando urso, para chegar à noite de pé na presença de Deus. E muitas vezes a gente chega tudo estrupiado. Irmão, chega tudo estrupiado. De noite você fala: meu Deus, aleluia, não deu para matar o leão urso, ainda tomei umas patadas, umas mordidas, mas venci. Cheguei de noite, estou machucado, mas eu venci. Aqui, irmãos, tem pessoas que lutam, não tem pessoas que, aleluia, já nasce pronta. Não tem não. Mas a aliança que Jesus fez com a gente nos garante vitória. A aliança que Jesus fez com a gente nos garante restauração. É restauração, porque toda vez que a gente reconhece que fizemos alguma coisa que não agradou a Deus, a gente se arrepende e Ele perdoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Se lembre, você tem uma aliança com Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho um casamento marcado com um homem. Estou louco para casar com ele logo. Alguém olha e fala: que conversa é essa, pastor? Eu tenho um casamento marcado com ele. A hora que a trombeta tocar, nós vamos estar sentados lá na mesa com ele, porque ele tem aliança com a gente. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer para mim, para você: você está longe, estou nada, irmão. Eu estou com Jesus, eu tenho aliança com Ele. O meu compromisso é com Ele. É Ele que sabe, é Ele que vê, é Ele que conhece. Aleluia, é Ele que entende. E nós temos compromisso com Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer neste momento e pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja, sustentando com as tuas mãos, meu Deus, que esta aliança possa ser firmada, confirmada, que nós possamos zelar por esta aliança. Peço ao Senhor, meu Deus, que continue abençoando o teu povo. Agora oramos a favor dos dízimos e ofertas, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Continua abençoando os teus servos de forma especial e poderosa. É o que nós te pedimos em oração, no nome do Senhor Jesus. Grupo de louvor, vem louvar a Deus para a gente recolher dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Nós ouvimos essa voz do nosso amado Senhor. Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu.
se a minha fé é trovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Essa autoridade em nome de Jesus. Graças a Deus, né, meus irmãos? Rompendo em fé, a gente chega lá. Meus irmãos, a gente